O edifício Andréa teve seu registro oficializado em 6 de abril de 1982, em um registro de imóvel divulgado. O prédio possuía 6 andares e o 7º andar se tratava de uma cobertura. A empresa responsável pelo registro era a imobiliária Alfa. Ainda segundo a declaração, cada apartamento possuía área privativa de 136,44 metros quadrados e uma área comum de 28,86 metros quadrados. A área total do terreno foi registrada com 681 metros quadrados. Só na cobertura, que possui área privativa de 172,20 metros quadrados, o espaço da área comum era de 36,51 metros quadrados. O apartamento desse espaço era de número 701. Após a inauguração, o edifício raramente passava por vistorias da Prefeitura de Fortaleza, já que em 2012 a Prefeitura sancionou uma lei obrigando os edifícios a apresentarem de forma periódica certificados de vistoria, garantindo a manutenção das edificações. Porém, as fiscalizações sempre foram adiadas. A primeira ocorreria em 2015, em seguida em 2016 e mais tarde em 2017. Porém, no dia do desabamento, a Prefeitura diz que o imóvel era considerado irregular. O edifício de 7 andares ficava localizado no cruzamento da rua Thomas Ascioli com a rua Tibúrcio Cavalcante, no bairro Dionísio Torres. Faltando um dia para o desabamento do edifício, um morador gravou um vídeo mostrando a situação do edifício, bem como a visão dos pilares do térreo completamente rachados e com as peças ainda antigas direto do estacionamento. Coincidentemente, o prédio passava por uma reforma. O prédio já vinha apresentando problemas patológicos, sendo que testemunhas disseram que o prédio vinha se deteriorando aos poucos ao longo do tempo. Um mês antes do desabamento, uma outra empresa fez um orçamento, porém um pouco mais caro, para fazer a reforma do edifício. A equipe técnica da outra empresa chegou a fazer um levantamento sobre as condições do prédio, porém foi chamada a Alfa Engenharia para realizar o serviço. Moradores disseram que as atividades se iniciaram um dia antes do desabamento, apesar de o engenheiro da obra dizer que não. O edifício desabou no dia 15 de outubro de 2019, deixando 9 pessoas mortas e 7 resgatadas com vidas. Uma operação do Corpo de Bombeiros foi montada para procurar por pessoas que estivessem desaparecidas. As buscas aconteceram ao longo dos próximos 5 dias. O edifício chacoalhou 3 vezes antes de cair, afirma a testemunha. O impacto da queda assustou muitos moradores próximos do condomínio, inclusive comerciantes, vigilantes e vizinhos que imediatamente saíram correndo, largando tudo. Algumas lojas próximas do imóvel foram atingidas. Logo após a queda, a rua Tibúrcio Cavalcante, bem como as transversais, ficaram tomadas pela cortina de poeira dos escombros. A cidade toda se mobilizou para se organizar em prol das vítimas e para atender as demandas necessárias para manter a equipe de salvamento no local. A operação de resgate foi encerrada pelo Corpo de Bombeiros no dia 19 de outubro. Os agentes, moradores, voluntários e sobreviventes acompanharam as 103 horas de buscas pelas vítimas dos escombros. Essas são as vítimas do desabamento. Segundo o CREA Ceará, um engenheiro registrou na véspera do desabamento uma anotação de responsabilidade técnica que informava que uma reforma seria executada no prédio, sem especificar em que área seria esta obra. Para evitar problemas, síndicos de condomínio devem sempre observar a norma de reformas da ABNT, NBR 16.280/2015, que estabelece as etapas de obras de reformas e lista os requisitos para antes, durante e depois de uma reforma em um prédio ou uma unidade habitacional. Causas levantadas pela perícia. Por meio de um laudo técnico, peritos criminais e engenheiros do Núcleo de Perícia em Engenharia Legal e Meio Ambiente, NUPELM, da Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSSE, concluíram os fatores que levaram ao desabamento do edifício Andréa. Em 30 de janeiro, 3 meses e meio após a tragédia, as autoridades divulgaram uma lista de 5 fatores determinantes para a queda. 3 pessoas foram indiciadas.
A falha da empresa responsável pela reforma e dos seus profissionais prestadores de serviço. Técnica equivocada durante a obra, o que prejudicou a estabilidade da estrutura. Ausência de relatório de reforma e de escoramento das estruturas dos pilares de sustentação, conforme determina a ABNT. Acréscimo de carga, sobrecarga inserido sobre o pavimento da cobertura, que foi erguido após a construção da edificação, o que provocou a redução do coeficiente de segurança. Falta de manutenção adequada da estrutura ao longo de sua existência.